Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico. Muito bem, o tema da aula de hoje, do Audi A4, é atuadores, parte 1. Teremos uma sequência bem rápida de atuadores, porque não são tantos atuadores assim nesse sistema, né? São apenas 3 aulas sobre esse atuadores, né? Os comandados pelo módulo, e hoje veremos o principal deles, né? Exatamente o atuador que faz toda a diferença na injeção do combustível, no controle do combustível, e claro, né, que de acordo com os cálculos, de acordo com o sinal comandado pela ECU, forma a mistura ar mais combustível desse veículo, ok? Então vamos lá, por falar em quem faz essa injeção do combustível, obviamente, já estou falando para vocês quem é o tema dessa aula. Atuadores, parte 1, a aula número 8, eletroinjetores. Iremos abordar justamente a ponta do circuito, né? Os eletroinjetores desse sistema, desse Audi. Aula passada eu abordei o tema sensores ainda. Para finalizar com todos vocês, falei sobre temperatura do ar admitido, sensor TPS, né, o posição de borboleta, e também o sensor de altitude. Foram os 3 sinais de entrada que eu comentei na aula passada, né, sempre esclarecendo para vocês que é a somatória de sinais, de informações que alteram o mapeamento. Então, temperatura do ar ajuda nos cálculos da quantidade de ar admitido. TPS ajuda a entender o quanto que o condutor está ou não pisando no acelerador. E nesse carro, né, nesse sistema, um grande detalhe. Não é só TPS. Tem ainda olha o dedo aqui, ó. Um interruptor. Parece um platinado, né? Temos neste carro, além do sensor de posição de borboleta, um interruptor de borboleta fechada. E falei também sobre o sensor de altitude, que complementa as informações, tá? Por que tem que ter o sensor de altitude, pessoal? Por quê? Parem para pensar. Ah, mas o carro tem uma massa de ar, já resolve. Tá, então por que tem que ter um sensor de altitude? Porque esse é um motor turbo. Não está empurrando o ar para dentro do cilindro, não está passando ar pelo sensor de massa de ar. Concorda comigo que se ali está passando o ar empurrado, não a pressão atmosférica natural, o ar está sendo, além de puxar, está sendo empurrado pelo turbo. Tem que ter um sensor que mede a pressão atmosférica local. Por isso que o Audi 1.8 Turbo tem o sensor de altitude, por isso que Golf Turbo tem sensor de altitude, alguns outros carros turbo também têm o sensor de altitude. É um sinal a mais que vai vir complementar as informações do módulo, e o módulo, com base nesses sinais, vai exatamente fazer o quê? Adequar o tempo de injeção. Vai deixar o tempo de injeção bem próximo, ou, vamos dizer assim, né, o ideal de funcionamento, mesmo com as variações da pressão atmosférica local, mesmo com as variações do circuito de entrada de ar e tudo isso mais. Ok? Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre esses sinais de entrada. Em nossa tela, a diagramação do A4 1.8. Temos do lado direito eles, né? Os atuadores, que é o foco ainda desta aula. Lá em cima, eletroinjetores. Depois temos atuador de lenta, ignição, canister e o sensor de sobrepressão do turbo. Então tá aí
os atuadores que estamos comentando nesta aula, né? Já falei sobre todos os sinais de entrada, sobre a própria ECU e estamos na parte de comandados do módulo. Por falar nisso, iniciamos as aulas sobre atuadores, abordando o assunto principal quando se fala de atuador, que é o controle dos eletroinjetores, efetuado com grande precisão. Então vamos, claro, ao Audi A4 1.8 Turbo, aqui na tela o veículo para vocês e já abordando os detalhes, né, desse tema, dessa aula. O controle do TI, o famosíssimo TI, né, tempo de injeção, se usa o TI hoje como uma outra sigla, né, na parte eletrônica, né, principalmente, né, em comunicação, em informação, né, temos técnicos, temos formação em TI, né, que é a tecnologia da informação. Não que aqui não tenhamos essa necessidade, claro que tem que ter tecnologia, tem que ter informação, mas aqui o TI é o nosso tempo de injeção. É de tamanha precisão que é efetuado em um controle do negativo, ou seja, o módulo comanda um negativo para o injetor, é o chamado TI, tempo de injeção, em ns, ou seja, em milissegundos. O que significa dizer que é em 0,001 segundos o controle efetuado. A precisão, pessoal, é muito grande. A gente fala em milissegundos. Pega 1 segundo e divide em 1000 partes. É muita precisão. Pensem bem. Esse tempo calculado em ms, em milissegundos, é de tamanha precisão, tá, que não dá para enxergar. Até mesmo no osciloscópio, você não enxerga grandes diferenças do tempo de injeção. Até no osciloscópio. Tá? Quando você compara, né, olhando o motor funcionando em marcha lenta, você vê o sinal do tempo de injeção no osciloscópio e vê no scanner, você vê que é diferente, né, do 1, do 2, do terceiro e do quarto cilindro. É diferente. Mas no osciloscópio, você vê que parece que está tudo igual. Por quê? Porque, pessoal, é muito pouco. É em milissegundos. Você vê diferente no scanner porque você vê um número ali. Mas enxergar num gráfico do osciloscópio já é difícil. É muita precisão. Então, todas essas informações, os sinais de entrada que o módulo recebe, vai alterando, vai adequando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, esse tempo de injeção. Tá? Está aí na telinha de vocês ele, o motor 1.8, 20 válvulas, né? Não é um motor tão comum a nível de válvula. 1.8 é comum, né? Mas falar que é 20 válvulas, né? 5 válvulas por cilindro, 3 de admissão, 2 de escape, né? É bastante, né? O motor 1.8. Esse tipo de controle do sistema de injeção de combustível leva em consideração a pressão padrão do sistema, de cerca de 3,8 bar, e um controle de injeção multiponto sequencial. Então, é um motor 1.8, 20 válvulas, turbo. A pressão de trabalho, 3,8. Tem compensação do regulador de pressão esse carro, né? E um controle de injeção multiponto, são 4 injetores, porém sequencial. Ou seja, não se tem perdas por evaporação, porque a sequencial tem essa grande vantagem, tá? Pessoal, tá aí na telinha, ó, o tão famoso, tão robusto e bom injetor desse veículo, um injetor Bosch, ainda, ó, que compartilha, né? Ele é composto por uma parte plástica e uma parte de aço inox, né? Hoje, carros mais novos, você não vê mais assim, né? Um injetor que tem uma parte plástica e um corpo inteiro de aço inox, né? Você nem enxerga mais o aço inox nos bicos hoje, tem menos material e muito mais plástico, né? É uma grande realidade.
mas é um injetor bem robusto, bem forte e que dá manutenção, seja por sujeira, seja por troca de anéis O-rings, os biquinhos e arruelas plásticas lá embaixo, pré-filtro, é um injetor que tem pré-filtro, tá? Então vamos aos detalhes deste atuador. Vamos lá. Trata-se de uma eletroválvula com uma agulha e sede mecânica, comandada por uma bobina eletromagnética que, quando energizada, provoca a elevação da agulha, permitindo a passagem da gasolina. Pessoal, essa é a definição clássica de um bico injetor. É uma eletroválvula. Ela tem uma parte mecânica, uma parte eletrônica. A parte eletrônica é a bobina interna. Essa bobina, quando ela tem um positivo e um negativo, ela está energizada. Quando ela está energizada, ela atrai um pratinho, levantando esse prato, colando o prato nela. Quando esse prato levanta, ele vence a pressão de uma pequena mola, abrindo a agulha. Então, abre a agulha, tá? Quando a bobina é energizada, é excitada. Só que, quando levanta esse prato, essa agulha, comprime uma pequena mola. Por quê? Na hora que o módulo não manda mais o pulso negativo, cortou o pulso, a mola empurra a agulha de volta para o lugar. Ok? Na ponta da agulha, nós temos a agulha e a sede da agulha. Ok? É por ali que sai o combustível. É a ponta do bico injetor. Qual o detalhe? Quando você pega um bico injetor que está gotejando, né, ele está... Tem duas possibilidades. Tá? A gente chama isso de injetor que não fica estanque. Ou seja, ele não tem estanqueidade. Fica gotejando. Tá? O que é extremamente perigoso, né? Porque o gotejamento pode provocar, né, calço hidráulico, estragar catalisador, derreter pistão, né? É perigoso o calço hidráulico, tá? Mas por que um bico goteja? Ou ele está com sujeira entre a agulha e a sede, ou seja, tem ali uma resina, uma formação de carvão, algo do gênero, tá? Ou tem desgaste. Ou seja, um bico injetor que está gotejando, você tira, limpa por ultrassom, limpa a testa 2, 3 vezes, continua gotejando, para. O defeito não é sujeira. Qual o defeito então? Qual a solução? Se eu limpei e ele continua gotejando, qual a solução? Trocar o bico. Mas por que eu vou trocar o injetor? Simples. Se não é sujeira entre a agulha e a sede, e continua gotejando, qual é o defeito? Desgaste. Ou seja, de tanto bater a agulha na sede, criou-se desgaste. Como não dá para desmontar, né, e fazer um assentamento, como se fosse um assentamento de válvula, né, pegar o carborundrum, né, e a chupetinha aí, esmirilhar, né, a válvula contra a sede. Opa, ó, pelos nomes aqui eu tenho imaginação boa aqui, tem muitos aqui de cabelo branco, hein, que fizeram muito assentamento de válvula na chupeta, na mão, né? Tenho certeza que sim. Não dá para fazer isso no bico injetor. Ou seja, teve o desgaste, está gotejando, qual é a solução? Troca. Não tem outro jeito, tá? Então vamos lá, dando sequência após esses comentários sobre o injetor. Bom, localização dos injetores, né? Obviamente, né? Estão ali no coletor, encaixados diretamente no final do curso do coletor de admissão, em flanges que chamamos de pós-coletor, pouco antes do próprio cabeçote desse motor 1.8. Muita atenção com a vedação de borracha. Porque esse coletor é curioso, né? Ele tem um coletor e tem uma flange de coletor. Não é uma peça única.
Eu acredito que aqui vai ter uma foto já já mostrando isso para vocês. Tá? É um pouco diferente esse coletor de admissão, né? Ele tem uma flange de ligação justamente onde vai ligado, onde vai encaixado os bicos injetores, tá? Querem só ver, ó? Isso, essa foto mesmo, ó. Já na sequência, ó. Estão vendo, ó? Temos uma borracha, né? Encaixada numa flange, depois do coletor, tá? Então está aí o eletroinjetor encaixado no finalzinho dessa flange, podemos chamar isso de coletor de admissão, que faz parte ainda, mas está fora do cabeçote. Porque, claro, né, é uma injeção eletrônica indireta. Tá? Vamos lá. Funcionamento. Com a pressão conforme projeto, a ECU apenas define o tempo de injeção para a abertura dos eletroinjetores através do controle do negativo que energiza a bobina do eletroinjetor. Por que só o negativo? E o positivo? O positivo, pessoal, vem do relé. Ligou a chave, já tem positivo nos bicos injetores. Ligou a ignição, já tem positivo o tempo todo. Não corta. Lógico, para uma bobina estar energizada, tem que ter o positivo e o negativo. A unidade de controle eletrônico, o módulo, vai comandar sempre o negativo, né? Nunca ela vai mandar positivo para um atuador. Ela vai fazer o chaveamento pelo negativo. Então ela controla a abertura dos injetores por esse pulso, milimetricamente, para não falar, né, que ele é um controle em milissegundos, né, com uma grande precisão pelo tempo de injeção, o TI. Cada um dos 4 injetores são comandados individualmente, ou seja, temos para cada injetor, para cada cilindro, o seu melhor tempo de injeção, o seu mais adequado tempo de injeção. Ou seja, há um controle com grande precisão. Tá? Então esse é o funcionamento básico, né, para falar aí do eletroinjetor. Tá? Bom, ainda nessa parte de alimentação do combustível até os bicos, né? Claro, está aí, ó, o tubo distribuidor. Que tubo é esse? A flauta, popularmente conhecido como flauta ou tubo distribuidor. Aproveitem nessa foto, ó, dá para enxergar ali, pessoal, melhor nessa foto, ó, os braços longos, ó, do coletor de admissão. Aquela flange, né, encaixada no coletor, que tem uma borracha. Também nessa foto, dá para enxergar os 4 bicos, ó. Dá para ver os 4 plugs, né, os 4 chicotes dos injetores. Dá para enxergar nessa foto. E também nessa foto, dá para ver as 2 mangueiras ligadas ao tubo distribuidor. Notem, ó, temos 2 ligações por mangueiras. Tá? Inclusive até encaixe, né? Rosqueado uma delas, né? Está aí. Se temos 2 mangueiras no tubo distribuidor, teremos com toda certeza o regulador de pressão também no tubo distribuidor. Só é lógico isso. Se tem 2 mangueiras no tubo, com certeza uma é de entrada, a outra é de retorno. Então, nós teremos aí do outro lado, já vocês verão a foto, teremos do outro lado ele, o regulador de pressão de combustível. Tá? Primeiro, os comentários sobre o tubo distribuidor. É quem fixa e distribui o combustível aos 4 eletroinjetores. Também nesse ponto de emenda do tubo, é que é possível fazer as ligações para testes de pressão do circuito. Então, aquelas mangueiras, né, com rosca, né, é ali que você encaixa os adaptadores para medir a pressão de entrada. Também por ali, na outra mangueira, dá para medir a saída, né, a vazão do sistema de combustível. Por ali, é bem fácil o teste por ali. Aliás, a maior parte dos kits de manômetros já vem com adaptadores, né, para você encaixar ali e poder movimentar a tubulação e colocar os adaptadores e medir a pressão e depois a vazão do circuito de combustível.
Eu falei para vocês, sempre esse é um teste importante. Medir circuito de combustível, tá? Bom, eu comentei com vocês sobre o tubo distribuidor e falei que do outro lado dele tem quem lá? Esse carinha, ó, o regulador de pressão de combustível, porque nesse sistema a pressão de combustível ela é variável de acordo com a rotação do motor. Então temos o que? Na ponta do tubo distribuidor temos o regulador de pressão, ou seja, é alimentado o tubo distribuidor por combustível, vai subindo, subindo, subindo a pressão, passou de 3,8 bar, vence a pressão da mola e retorna livre pela outra tubulação lá para trás para o tanque de combustível. Porém, nessa linha, temos a compensação a vácuo. Temos o regulador de pressão ligado à depressão do motor, né? Então vamos a essa teoria. A composição do tempo de injeção para marcha lenta e rotações é determinada também pela variação da pressão do sistema, sendo que em marcha lenta temos um valor meio bar menor. Então, se o sistema trabalha com 3,8 bar nominal, em marcha lenta, com a ação da depressão, né, no coletor de admissão, vai ajudar o combustível a vencer a pressão da mola. Obviamente, vai baixar cerca de meio bar a pressão de trabalho. Então, de 3,8, em marcha lenta, teremos uma pressão aproximada de 3,3 bar. Então, é assim, quando tem uma alta, né, está muito alto o valor da depressão no coletor, a pressão de injeção também cai. Por que isso? Claro, isso ainda era um sistema mais antigo. Hoje, as compensações são de outras formas, né? Mas por que isso? Pensem bem, ó. Se fosse sem a compensação a vácuo, não tem a compensação a vácuo, ou seja, vai trabalhar o tempo todo com 3,8 bar de pressão. Então, ó, 3,8 empurrando o combustível, o motor em marcha lenta não tem uma forte depressão no coletor? Fica puxando. Mesmo com carro turbo, mesmo com carro turbo. Vai acontecer o quê? Vai puxar 3,8 empurrando, mais meio puxando, ia dar um valor como se fosse uma pressão de 4,3 bar. Não dá. O sistema trabalha com 3,8. Então, 3,8 em marcha lenta, cai meio bar, 3,3. Mas tem em marcha lenta uma depressão puxando, 3,3 mais meio bar, 3,8. Ou seja, tanto faz em marcha lenta, na aceleração, em alta, não importa. A pressão de trabalho se mantém 3,8 porque tem uma compensação a vácuo. Tá? Quando pegam, né, vocês pegam aí na oficina, o carro com excesso de consumo de combustível, tira as velas e vê que as 4 velas estão com excesso de combustível, tem pressão muito alta de trabalho. Pode ser uma falha no regulador, um regulador colocando errado. Quando você tem apenas a vela próximo à tomada de vácuo do regulador suja, com excesso, sinal que o regulador está furado. E é fácil, né, pessoal? É só tirar aqui, ó, a mangueirinha, né, que vai ligada no vácuo do motor. Se quiser até com o motor ligado, o motor parado, tanto faz. Tira essa mangueirinha, liga o motor. Ali vai ter o quê? Apenas depressão. Se estiver úmido, geralmente quando está estragado o regulador, vaza literalmente gasolina por ali, né? Ou seja, está com certeza danificado. E viu como é fácil trocar? Tirou a mangueirinha, tirou a trava, é só puxar o regulador de pressão. Já sai fora ali, facinho, facinho. Para encaixar, passou uma vaselina no anel, encaixou a trava, mangueirinha, um abraço, acabou. Tá? Então,
Então é bem simples a substituição do regulador de pressão de combustível. Beleza? E aqui na tela de vocês, o painel de instrumentos deste A4 e vamos a mais uma dica para vocês. O positivo pouco interfere no funcionamento dos eletroinjetores. O que altera mesmo é o controle do aterramento efetuado pela ECU. O positivo pode ser acima de 9 volts, que permite a abertura do injetor. Abaixo de 9 volts, não. Tá? Nem o módulo funciona. Mas acima de 9 volts, pessoal, já funciona. Até o injetor abre com 9 volts. Tá? O que não vai funcionar é abaixo de 9 volts.